Bom dia, pessoal. Eu sou a Mayra, psicóloga de atenção primária, atuo em unidades básicas de saúde faz mais ou menos uns 8 anos e recebi o convite para conversar com vocês hoje sobre o manejo dos sintomas emocionais nas doenças crônicas não transmissíveis. Sem querer puxar a sardinha para o meu lado, né? Mas já puxando enquanto psicóloga, eu acredito que o olhar para a questão emocional, né, dos usuários que são diagnosticados com doenças crônicas, ou que já sabem que tem, né, o diagnóstico, é bastante importante, né? A gente precisa conseguir manejar isso para nos apoiar na adesão ao tratamento, né, na própria aceitação mesmo. E a minha ideia hoje é conversar com vocês, fazendo uma ponte, né, fazendo uma relação com o processo de luto. Eu vou explicar melhor um pouquinho, né, porque que eu pensei nisso, mas a minha ideia é abordar este aspecto com vocês. Eu espero que vocês gostem, espero que possa contribuir de alguma forma, e no final vou deixar meu contato, né, caso alguém tenha uma dúvida, caso alguém queira conversar, né, eu fico disponível. Vamos lá? Em relação à aula de hoje, né, pensei em fazer uma contextualização primeiro com vocês, né, um apanhado. Depois, uns conceitos principais que eu trouxe para hoje. Planejei um momento interativo, na verdade dois, né, para a gente relaxar um pouquinho, né, para a gente ter um momento mais reflexivo, introspectivo. Vou ensinar uma técnica de relaxamento, que a ideia é que vocês possam utilizá-las com os pacientes quando acharem necessário e, se acharem interessante, né, e possível, possam usá-las para vocês também. E algumas considerações finais para a gente encerrar. Não sei se vocês já ouviram falar, mas Elizabeth Kubler-Ross foi uma psiquiatra que abordou muito profundamente a questão do processo de luto, né? Ela trabalhou também com pacientes paliativos, né? Que a gente entende que o falecimento, né? O prognóstico não é possível de mudanças e a morte está por vir. E ela atendeu vários pacientes, né? Na cidade dela, nos trabalhos dela. Ela é suíça, recebeu o título de honoris causa em 28 universidades também. Era uma profissional super sensível, trabalhava muito essa questão do cuidado paliativo, da humanização com os pacientes terminais. A contribuição dela é muito, muito significativa mesmo, né? Ela recebeu algumas críticas, porque a questão da espiritualidade, até da religião em alguns pontos, era muito forte em alguns momentos dela, né? Em alguns estudos também. Então, alguns profissionais, né, criticaram, alguns outros estudiosos, mas não dá para a gente ignorar que ela teve uma contribuição bem interessante, tá? Para Kubler-Ross, a perda humana faz parte, né, da nossa existência, faz parte de quem somos, e a ideia, né, o segredo que ela falava é aproveitar ao máximo cada um dos nossos dias, mas também dando dignidade ao tempo que nos resta. Por quê? Dizer que a melhor coisa que você pode fazer da vida é aproveitar é quase que um clichê, né? Todos nós podemos já ter pensado nisso, ou muitas vezes dizer isso e, de repente, até levar a nossa vida dessa forma. Mas no caso dela, era focar também, né? Caso você saiba que a morte está por vir, de uma forma um pouco mais concreta, de repente com uma data, com um prazo, valorizar e dar dignidade nos dias que a gente ainda tem, certo? Um dos estudos principais dela, né, acredito que a maioria das obras cita em algum momento, é a teoria das 5 fases do luto,
né? Eu utilizo ela bastante na minha prática, porque já tem um tempo que eu faço essa associação entre o adoecimento e o processo de luto, né? O luto, ele é composto por 5 fases. A primeira, que a gente chama de negação, tem também o isolamento, então em alguns estudos, algumas pessoas que estudaram a Elizabeth, elas focam só em negação, mas o isolamento também, né, pode aparecer e normalmente é junto. A revolta, né, que é uma fase de maior raiva, maior estresse mesmo, né? A barganha, que ao meu ver é uma das fases que a gente tem um pouquinho mais de trabalho para explicar, porque ela pode se confundir em alguns momentos com a negação, tá? Mas a barganha, ela é a fase em que os sujeitos, né, os usuários, tentam fazer algumas trocas mesmo, né? Por isso esse nome, com o universo, né? Com Deus, como se pudesse mudar a condição, que no caso dela, né, é o luto por alguém que faleceu, né? Ou o luto pela própria vida. Mas trocar essa condição de forma que eu possa reverter. É basicamente isso. Eu vou explicar na hora que eu fizer a relação com a doença crônica, tá? A depressão, que não é a doença, a depressão não é um transtorno depressivo, mas é a fase de maior tristeza mesmo, de momentos de maior angústia, normalmente maior choro, assim, maior momentos de uma tristeza persistente, tá? A aceitação, que é a quinta e última fase do luto, que é a fase em que os usuários, os sujeitos que estão lidando com o luto, começam a realmente aceitar a condição, né? Seja a perda de alguém ou seja a condição de doença, que é o que a gente vai fazer a relação aqui. A negação e isolamento eu citei, mas não aprofundei, mas é a fase em que os usuários, os sujeitos, vivem como se aquilo não tivesse acontecido, né? Se a doença não existisse, aquilo é quase que uma fake, assim, não é isso, não é e pronto, né? Muitas vezes eles podem se isolar em relação a isso. Muito do isolamento pode estar associado ao fato de que as outras pessoas podem tentar impor a verdade, né, impor a condição, e tentam quebrar essa negação. Então, é comum que as pessoas se isolem para não ter que discutir, não ter que conversar sobre isso. Hoje, ele passa a ser um sujeito com uma doença crônica. Então, a saúde anterior ele perdeu, né? Então, essa perda é o primeiro contato com um processo de luto. Então, é comum, né, que o paciente tenha dificuldade em aceitar os temas relacionados à doença crônica, tenha dificuldade em ler as coisas, né? Vai mudando mesmo, não vai entrando em contato, se vê alguma revista, não lê, né? Ou de repente até joga fora. Quase que como um escudo mesmo para não lidar com essa noção de um começo de ausência da saúde anterior. Posterior, né, a essa negação, ao isolamento, começam a aparecer os sentimentos de raiva, de revolta, inconformismo em relação à própria doença, né, ao diagnóstico. É comum o paciente ter raiva dos hábitos de vida anterior, criticar a família, né, que provavelmente, né, muito provavelmente divide os hábitos com ele, né, e até a equipe de saúde, né? Que como você, enquanto médico, não viu isso, enquanto enfermeira não viu isso, então podem ter alguns momentos de uma dificuldade ali na relação com os pacientes, né? E quando a gente olha com um pouquinho mais de cuidado, né, dá para fazer essa associação com a segunda fase do luto, que é a revolta. Posterior, né, em relação à não elaboração dessa revolta, começa a entrar os sintomas do estágio da barganha, né? Da fase da barganha.
Comum os pacientes aparecerem com receita de chás que o vizinho trouxe, né? Eu acho até engraçado falar isso, porque a gente que trabalha na atenção primária, né? E acho que vocês vão me entender e se identificar em alguns pontos. É muito comum os chazinhos, né? Todos eles, as receitas, todas as ervas, um medicamento natural que o vizinho toma e que dá certo, né? E é comum que eles pensem, né? Também comecem a trocar propriamente dito, né? Conversam com Deus, com o universo, do tipo, olha, amanhã, né, se eu acordar, se essa doença não estiver mais aqui, eu prometo ser uma pessoa melhor, eu vou repensar todos os meus hábitos, eu vou cuidar de mim, vou cuidar da minha família, eu vou mudar, vai ser diferente, né? Ou se essa doença tiver uma melhora muito milagrosa, é uma expectativa de uma doença milagrosa. Mas na barganha, diferente dos outros estágios, já tem a compreensão da doença. Então, do tipo, eu tô esperando que ela suma, eu tô esperando que ela diminua ali os sintomas de algum jeito, mas eu já começo a olhar para ela, né? Meio de rabo de olho, mas tem uma doença. Só que tem a expectativa de que ela se altere, né? Muitas vezes de uma forma que não vai ser possível. Então, a gente precisa intervir também nessa compreensão, nessa expectativa irreal da mudança. Após a barganha, né, e daí a percepção de que não mudou, né? Rezei, tomei vários chás, fiz várias coisas, né, que me indicaram, que o vizinho me indicou, várias rezas e tudo mais. Continuo aqui com a minha doença. Aí começam a aparecer os sintomas, né, mais de tristeza, os pacientes tendem a chorar bastante nessa fase, né, é bem comum. Oscila um pouquinho com a revolta, né, pode aparecer a revolta também, mas eles tendem a ficar mais desanimados e desmotivados, né. A noção do adoecimento na fase da depressão já é muito, muito mais realista, né, porque agora eu sei que a doença tá ali, eu tô triste por isso, mas ela está, eu tenho a percepção de que ela está. E a gente pode perceber uma tristeza que ela fica ambivalente. Ora é uma tristeza reativa, tenho uma doença crônica, estou triste por isso, tá ali. Ou a angústia, né, o medo e a tristeza pelo que ainda vai vir. Possíveis pioras que eu possa ter. Aí, neste momento que eu já aceitei minha doença, eu posso pesquisar, né, de repente os Dr. Googles da vida, e aí eu olho a piora da minha doença, e começo a sofrer por antecipação, né, com tudo que pode acontecer. Então, tem essas duas tristezas, a reativa e a preparatória. Depois dessas 4 etapas, né, e daí, como falei, uma maior proximidade com a realidade, com o contexto atual, os sujeitos podem, né, começam a chegar à fase da aceitação. Eles já têm uma noção maior, né, do que eu preciso mudar, o que a doença me limita, qual é a minha restrição propriamente dita, né? E daí sim, né, o que eu posso mudar, o que eu preciso mudar, né? Existe uma flexibilidade emocional muito maior nessa fase da aceitação. Os sujeitos começam a entender, eu tenho uma doença crônica, né? E o que eu posso fazer com ela, né? E aqui a ideia é a gente trabalhar apesar disso. Assim como um processo de luto por um familiar, né? Um luto mesmo por alguém que foi embora e tudo, a gente trabalha nessa mesma linha, né? Você ficou, como que você vive apesar desse luto? Na doença crônica também, você está aqui, você tem essa doença, mas também tem possibilidades da gente tratar, fazer intervenções, né? Então, aqui a noção de que eu vou perder alguma coisa é real, ela é concreta. Mas eu tenho a possibilidade de permanecer e continuar vivendo, né? É importante só confundir que não é um estado, né? Que a gente espera que o paciente seja feliz, né? Que realmente melhore o humor. Pode ser que ele não melhore, né? Que ele continue meio bravo em alguns momentos, né? Triste em outros momentos, mas ele já tem uma compreensão de que aquilo é dele, está dado para ele essa doença e ele vai aceitando e mudando o que for possível aqui ou ali, e o que ele der conta, né? Também.
E aí, né, pensando nessas 5 fases, né, e tudo que eu falei, a gente pensa como manejar isso, né, na atenção primária com os nossos pacientes. Primeiro de tudo, né, o acolhimento é extremamente importante. Claro que o acolhimento é importante para todo o nosso manejo na atenção primária, todo o nosso manejo com os pacientes, não é um diferencial da saúde mental. Mas aqui é um acolhimento com esse olhar das fases que o paciente pode passar, tá? Um acolhimento dos momentos em que ele vai estar mais difícil, tá? A psicoeducação sobre a doença, né, extremamente importante, porque quando a gente tem o conhecimento do que vai vir, quando a gente se prepara, os sintomas ansiosos, inclusive, podem diminuir, né? Para a ansiedade, na maneira geral, quando a gente reconhece os nossos gatilhos, quando a gente reconhece o que nos deixa pior, a gente se prepara antes e daí consegue manejar quando a ansiedade vem. Na questão da doença também, né? Sabendo tudo o que pode acontecer, o paciente se prepara melhor e consegue ir aceitando, né? E também uma psicoeducação sobre as fases do luto, né, dessa doença. É super importante falar com o paciente. Olha, né, fulaninho, realmente, né, a doença que você, a vida que você tinha antes, a saúde que você tinha antes, ela não tá mais aqui, né? Você vai passar por tal fase, você pode se sentir mais triste, mais revoltado, né? Você pode querer não se tratar, mas isso faz parte da sua compreensão e do seu processo de viver essa doença. E a gente faz a relação de uma maneira, né, claro, didática, que ele possa entender, mas ajuda. A compreensão, né, das necessidades de ressignificação, né? Porque assim como um processo de luto, falecimento, enfim, como falei, os pacientes que têm uma doença crônica precisam dar um novo sentido, dar um novo ressignificado para o eu que ele tem hoje, né? Dar um novo sentido para os hábitos que ele vai precisar adquirir, a compreensão, né, de que aquele hábito que eu tinha era bom em alguns pontos, né, não vamos dizer que eu comer o que eu queria não era bom, eu não ficava feliz, sentindo, do tipo, olha, você precisa virar essa chave agora, mudar todos os seus hábitos, né, e senão você vai ter uma piora muito grande. A gente vai aos pouquinhos ali pelas potencialidades, no que é possível e no que ele dá conta de mudar, né. É importante a gente orientar também algumas técnicas para ele lidar, né, com esses momentos de maior ansiedade, maior angústia e até maior estresse, né, maior raiva, porque a gente até faz uma associação, né, no final eu vou falar um pouquinho disso, quando a gente ou tá com muita raiva ou muito triste, a gente tende a ir para alguns extremos na questão da alimentação. Ou eu como muito ou eu não como. E para um paciente de doença crônica, né, os dois lados são muito ruins. Então, a gente precisa ajudar o paciente a lidar com esses sintomas emocionais para que ele não caia muitas vezes nesses extremos, né? A inclusão da família, né, é muito importante, né? Eu também sempre falo isso para os pacientes, porque a rotina é compartilhada, né? Os hábitos são compartilhados, então, quando a família compreende as necessidades e apoia o paciente, tem uma tendência a ficar mais leve, né? Ou de repente menos pesado quando tá mais difícil, né? Não adianta eu querer que o meu paciente mude os hábitos e a família toda dele se alimenta de uma forma, né, completamente errada, né? Assim, completamente excessiva, digamos, né? Ou muito sal, ou muita gordura, né? Não, enfim. E de que forma que muda um pouco isso, né? De vamos, de repente, tentar mudar os hábitos aqui um pouco da família toda, né? O que mudar o hábito e tornar uma alimentação mais saudável para todo mundo, né? Também vai ajudar. Conversar sim sobre as restrições que o paciente vai precisar ter, né? E de que forma, assim, né? Elencando prioridades, porque a gente precisa entender e aceitar que muitas das restrições ele não vai conseguir seguir por N fatores, inclusive, né, pela vulnerabilidade em alguns pontos, pelo financeiro em outros, ou pela dificuldade que existe em mudar um hábito, né, que é cultural, a alimentação é cultural.
Então, quais são as prioridades, né? Quase que uma redução de danos. O que que ele dá conta de mudar? Então, vamos focar primeiro aí, né? Entender que tem uma rotina médica e medicamentosa no cuidado, sim, né? A maioria das vezes, a realização dos exames, né? Que não é agradável, confortável, né? Alguns deles, mas que é necessário, são necessários, né? Acolher os familiares, né, em relação às angústias, aos medos do diagnóstico, né, do prognóstico, como é que vai ser, como que eu fico alerta, sinais de piora também e tudo mais. Agora, gente, em relação ao nosso, né, ao nosso momento aqui interativo, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a respiração quadrada, tá? A respiração quadrada ou respiração em 4 tempos, né, que a gente chama, deixa eu sair daqui. Ela é a respiração que a gente inspira no mesmo tempo que expira, tá? É uma respiração super comum na prática de yoga, da meditação. Claro que aqui a gente não vai aprofundar a técnica meditativa, né, nem nada assim, porque demandaria um tempo muito maior, mas eu vou ensinar o básico. Por quê? Quando os pacientes têm ansiedade, né, angústias, os sintomas físicos que eles têm, né, muitos, acredito que vocês conheçam, taquicardia, sensação de desmaio, angústia, choro frequente, né, que parece desmotivado. A gente pode manejar muitos desses sintomas com a respiração, tá? Então, como que a gente faz? Conversa com os pacientes, né, sobre a respiração, de que forma que eles vão fazer, a gente ensina a fazer, como eu vou ensinar vocês agora. E é importante dizer também para os pacientes que sempre que eles forem tentar uma técnica de respiração, uma técnica meditativa, é definir uma âncora, né? O que que é uma âncora na questão da respiração, da meditação? É escolher um ponto que vai ser o foco da atenção. Como assim? Ah, eu não consigo meditar porque a meditação você não pensa em nada. Isso não necessariamente é uma verdade, tá? Os meditadores usam de técnicas ali para focar o pensamento. Você conseguir relaxar, né? É, meditar, focar a sua atenção, tendo uma âncora, você tira os pensamentos que estão vindo, outras coisas, e foca em um, né? Pode ser uma parte do corpo, pode ser um pensamento específico, mas foca só nele, né? Pode ser um ponto da sua casa, mas é uma âncora. Por quê? Aí o pensamento começou a fugir, você volta para a âncora. E explicar isso para os pacientes pode ajudar, tá? E isso é o relaxamento da lógica também, né? Que aí o nosso pensamento é acelerado, a maioria das pessoas, né? Tem um milhão de coisas para fazer, e a lógica fica entrando ali, fica oscilando os nossos pensamentos, então a gente volta para a âncora e relaxa essa lógica do momento que a gente possa ir, certo? Para um começo, assim, acho que vale explicar para eles tentarem em casa, pode ser no começo do dia, no final do dia, ou os dois, tá? Então, vamos lá? Ó, a gente vai inspirar, ou seja, vai puxar o ar, né? Vai encher o diafragma de uma forma que o nosso umbigo vá para frente, tá? Então, vocês que estão aí me assistindo, encontrem uma posição confortável na cadeira de vocês, né? Cadeira, se tiver no sofá, enfim, onde tiver. Coloquem os pés no chão, tá? Importante vocês sentirem o chão. Aí relaxem um pouco o pescoço, né? Agora, se encontrar uma posição confortável, vamos lá. Inspirem, podem fechar os olhos se quiserem. Inspirem, que eu vou contar até 4. Então, 1, 2, 3, 4. E aí, solta no 4, pode soltar pela boca. 1, 2, 3, 4. Isso novamente. E isso repetidamente, né, de 2 a 3 vezes, isso pode ajudar o paciente, né?
Pode parecer besteira, né, alguns pacientes até falam: "Ah, mas eu vim, vou aprender a respirar", mas depois que eles vão praticando, que eles criam esse hábito, ajuda bastante a manejar alguns sintomas, né. Claro que em casos mais graves a gente considera outras formas de acompanhamento, mas isso é uma técnica para ajudar a lidar com o estresse, né, e com uma ansiedade mais leve ali, alguns sintomas mais comuns, né. Agora, eh, espera aí, isso. Ah, acredito que alguns de vocês já tenham ouvido falar do Mindful Eating, que é uma teoria, né, assim, que fala da alimentação consciente, né. É uma parte da técnica da atenção plena, assim, voltada pra alimentação. Porque é muito comum, e acho que, né, dá para daí trazer para nossa realidade também, a gente não presta atenção no que está comendo, né. Não vou entrar na expertise aí das amigas nutris, né, inclusive muitas delas já trabalharam isso comigo, a gente já teve possibilidade de trabalhar junto e eu fico muito feliz e muito grata por isso, porque a nossa alimentação na nossa vida, né, na nossa rotina, às vezes, muito corrida e tudo, a gente não para para olhar, não para para sentir, para viver aquele momento da alimentação. E isso é muito importante para os pacientes de doenças crônicas, por quê? Levando em consideração que eles vão ter que mudar alguns hábitos, né, da alimentação, enfim, em alguns pontos, é importante que eles olhem o que eles estão comendo, que eles vivam aquele momento. Porque se eu vou ter que diminuir, de repente, um doce que eu gosto de comer, se eu olho para o que eu estou comendo, se eu tenho um tempo para comer aquilo, para apreciar, para definir meu paladar, né, eu diminuo a quantidade, eu consigo diminuir a quantidade e fazer aquele momento ali, aquela quantidade valer a pena, né, mais ou menos nessa linha, assim. Os sentidos, né, naquele momento ali que eu tô comendo, pra eles ficarem mais aguçados, pra eu ter uma experiência alimentar e não um comer por comer, sabe. E a gente pode conversar com os pacientes sobre essa técnica, né, de repente até um comparativo, assim, né, de trabalhar com eles: "Ó, como você tá comendo hoje? Vamos olhar pra sua alimentação, para o tempo que você leva para se alimentar, né, o que que tem ali no seu prato, enfim, mas sente como você está se alimentando e sente agora depois dessa técnica, né, como que você se sente. Aí, o que que eu pensei? Vocês aí que estão assistindo, se tiverem um chocolate, né, que pensando em doce, acho que é um dos principais aí que a gente gosta, eu me incluo nessa, mas se vocês puderem pegar um quadradinho de chocolate ou um pedacinho, enfim, algum outro doce pequeno que gostem, e ou uva passa, né, aqui a gente está agora, no final do ano, então tem gente que quer que deixa no peru, tem gente que quer que tira, mas enfim, para quem gosta, peguem umas 3, né, 4, e aí vamos fazer essa prática, tá? Ó, a ideia é vocês colocarem o alimento, né, na boca e fecharem, tá certo? E aí a gente vai trabalhando e vai sentindo tudo isso juntos. Eu coloquei aqui 5 minutos, mas não necessariamente precisa levar os 5 minutos, tá bom? E aí espero que vocês consigam fazer. Se quiserem ir pegando, né, eu tenho aqui um docinho de leite, né, tenho aí um Minas Gerais no coração, então eu peguei o meu docinho de leite, tá? Uma coisa que é importante, gente, é ensinar essa técnica para os pacientes, né? Claro que a gente vai tomar os cuidados com os nossos diabéticos e tudo mais, ver as trocas que são possíveis, mas a ideia é eles sentirem um alimento, né? Não precisa ser o doce, claro que, né? Vamos tomar esse cuidado, certo? Então, coloquem, né, o doce de vocês aí na boca, a uva passa, e vamos sentindo, tá? Eu vou falar um pouquinho de boca cheia, porque também não podia ficar de fora, né, de dar uma adoçadinha agora. Coloquem o doce sob a língua de vocês, fechem a boca, tá?
Vamos começar. Fechem os olhos agora e vão sentindo bem devagar, né, toda a textura do alimento que vocês escolheram, tá? Se foi o chocolate, se foi a uva passa, vão sentindo, né? Mas fechem os olhos, voltem um pouquinho para a técnica de respiração que a gente fez agora. Respirem bem fundo, soltem com esse alimento aí na boca, podem colocar a mão sobre o peito, sintam aí o coração batendo, tá? Agora vocês levem a atenção de vocês para esse alimento, para esse pedacinho, essa textura. Não mastiguem, tá? Deixem eles aí. Vão sentindo, né, todo o açúcar. No caso da uva passa, né, vão sentindo, né, o quão rugosa ela é. Oi, amiga, peraí, eu vou cortar aqui, que eu esqueci do anterior, né? Então vamos voltar. Gente, agora a gente vai fazer o segundo momento interativo, né? Que é a técnica do Mindful Eating. É uma das etapas uma das partes, né, da técnica da atenção plena, que é a atenção plena, né, que é voltar para o que a gente está fazendo, voltar para a nossa respiração, e no caso do eating, é voltar a nossa atenção para a nossa alimentação. Por quê? Nós sabemos, né, que às vezes a gente tem uma rotina muito louca, a gente não presta atenção no que a gente está comendo, por Por uma questão de, às vezes, pouco tempo para se alimentar também, ou para usar o momento da alimentação ali para estar respondendo uma mensagem, para conversar com alguém que você falou de manhã e no meio da rotina ali da unidade não conseguiu, de repente, para vocês que estão trabalhando, né, na unidade. E para os pacientes a mesma coisa, né? Mas em momentos de uma maior ansiedade ou uma maior tristeza, os pacientes podem ir para opostos, assim, de comer muito, né, ou de não comer. E a ideia aqui é olhar para o que eles estão comendo, tá? E essa técnica é para orientá-los na questão de que é possível, né, quando você aproveita aquele momento da alimentação, quando você vive a experiência alimentar e não só come por comer, a gente tende a diminuir um pouco a quantidade, tá? E isso pode ajudar, no caso dos pacientes que precisam diminuir ali o consumo dos doces, por exemplo, né? A ideia é que vocês, claro, né, tomem o cuidado, não vão falar para o paciente comer um pedacinho de chocolate, no caso dos diabéticos, enfim, e umas várias azeitonas para o paciente que é hipertenso, né? A gente vai vendo o que cabe ali. A minha sugestão, né, aí para vocês é pegar um pedacinho de chocolate ou uma uva passa para a gente começar, tá? Eu, como me formei em Minas Gerais, né, e tenho um lado ali de Minas no meu coraçãozinho ainda, eu trouxe aqui um docinho de leite, mas eu vou só experimentar ele enquanto vocês peguem aí, para eu não falar de boca cheia, né, de repente, mas não vou ficar de fora da experiência, porque eu também estou precisando dar aqui uma adoçada, tá bom? Então, vocês peguem aí o docinho de vocês, pode ser um pequenininho assim, igual o meu, um chocolate. Uva passa, para quem é de uva passa, tá? Seja no arroz, seja no peru. Quem gostar pode pegar, porque ela também tem umas coisas interessantes que a gente vai abordar. Vou supor que vocês já conseguiram pegar, tá? Aí vou pedir agora para vocês fecharem os olhos e praticarem aquela respiração que eu ensinei no slide anterior, tá? Fechem os olhos, respirem bem fundo, contando até 4 mentalmente. Façam isso 3 vezes, né? Para irem se acalmando. Enquanto vocês estão fazendo isso, vão sentindo o coração de vocês, tá? Batendo, podem colocar a mão.
Lembrem de sentir, tá, o ar entrando e o umbigo indo lá para frente. A última vez, respirem mais uma vez, da forma que a gente aprendeu. Agora, voltem essa atenção toda que tá na respiração de vocês, que tá em vocês, para a comida que vocês escolheram aí, né? E vão sentindo a textura, tá? Do alimento. Vão passando a mão. Olhem primeiro para ele, né? Olhem tudo, assim. Às vezes um chocolate de vocês que é 100% cacau, 80% cacau, né? Para quem gosta. Dá uma olhadinha aí, né? Na cor, né? Que é mais escuro, de repente. Quem pegou chocolate branco, né? Que é diferente. Quem pegou a uva passa também vai olhando, né? A quantidade de ruguinhas que ela tem, né? Coloca na mão, sente, né? Eu, no caso aqui do meu docinho, né? Todo o açúcarzinho que ele vai soltando. E aí a gente até pode pensar, né? Se eu precisava de um docinho assim tão grande, com esse monte de açúcar aqui saindo. Mas agora vamos, né? Pensar no tamanho que a gente quer. Vou diminuir um pouquinho aqui do meu, tá? Não vamos julgar o alimento que vocês escolheram, tá? Agora é um momento para ser tranquilo. Agora podem cheirar um pouquinho, né? O doce que vocês escolheram, ou a uva passa. A uva passa tem um cheirinho bem característico, né? Para quem pegou outra fruta também, enfim. Agora, vamos fechar o olho, né? Para quem conseguir. É importante, né? Vamos tentar fechar o olho. E aí fechem os olhos e coloquem, né, a comida que vocês escolheram em cima da língua, tá? Sem mastigar, sem engolir, só coloca em cima. E aí vamos sentindo, né? Se é parecido, né, a textura que agora tá sob a língua de vocês, sobre a língua de vocês, se é a mesma textura que estava na mão, se agora que tá na língua, né, se tem um gosto vindo, se vocês são aquelas pessoas que têm o gosto do cheiro, sabe? Se estão percebendo isso aí no momento. Um chocolate pode acontecer, tá? Agora, né? Vai passando o chocolate assim para o outro cantinho da língua, um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para frente, mas sem mastigar, tá? Quando muda a altura da língua que tá, né, lá dentro, de boca fechada, assim, tem algum ponto na boca de vocês que esse chocolate é mais intensificado, que essa uva passa muda um pouco o sabor, né? Agora, sentindo esse gostinho aí de vocês, como falei, muitas pessoas têm o gosto do cheiro, eu me enquadro nessas, tá? Aonde a mente de vocês está indo? Tem alguma pessoa que vocês lembram comendo isso? Tem alguma lembrança, né, de algum momento com alguém? Pode ser que tenha uma saudade aí, né, de alguém que apresentou esse alimento para vocês, ou uma saudade do próprio alimento, né, para quem às vezes acaba optando por uma alimentação muito restritiva e às vezes não come isso, né, com frequência. Agora tentem ir mastigando bem devagarzinho, sim, prestem atenção no som da sua mastigação, no tempo que vocês estão levando para mastigar, né? Percebam até o coração de vocês enquanto vocês mastigam, os batimentos, as sensações que vão vindo. Agora vai mastigando bem devagarzinho. Imagino que agora já esteja ficando pequenininho, né? Quem conseguir, quiser, já pode ir engolindo devagar, tá? Engulam bem devagar. Agora que vocês engoliram, né? Fica alguma sensação na boca? Eu tô fazendo aqui agora com a minha água, né? Fica alguma sensação, né? No meu caso, esse frescor aqui da água que eu acabei de beber. Vocês percebem isso, né?
Fazendo isso, né, que vocês fizeram agora, queria que vocês pensassem um pouquinho, se a gente conseguiu, né, todos os sentidos ali de olhar para aquela uva passa, tão diferente de um chocolate, né, no formato, enfim, o cheiro que a gente colocou no primeiro momento ali para sentir, a textura, todos os nossos 5 sentidos ali, depois o paladar, né, e tudo mais. Acho que é importante, né, vocês pensarem aí com vocês, né, nessa prática toda, qual foi o sentido que foi mais aguçado para vocês, né? É muito comum pacientes que fazem uma dieta, às vezes, muito restritiva, falarem que não pode nem sentir o cheiro das coisas, né? Então, de repente, numa prática dessa, o que mais vem é o olfato, né? E a ideia, né, da gente fazer isso é de vocês trabalharem isso com os pacientes quando acharem que cabe, principalmente nos casos em que eles estão indo para os extremos que eu falei, né? Ou de comer muito rápido, ou de comer muito, e deles voltarem a atenção para si e para aquela comida que eu escolhi, para aquele prato, né? Quando a gente faz a mastigação da forma adequada, né, devagar, como os nutris, né, falam pra gente, quando a gente vai criando esses hábitos de se alimentar um pouco melhor e voltar o meu olhar para a minha alimentação, para a minha experiência alimentar, a gente tende a ter até uma sensação de saciedade, né? Com um pouco menos de alimento, de repente. Além de valorizar o momento, né? Eu falei um pouquinho da redução de danos. Então, tem o paciente lá, sei lá, diabético, mas eu preciso de meio quadradinho de chocolate, sei lá, né, uma vez, sei lá, por semana, isso a Nutri, o médico aí, o enfermeiro, vocês vão definir melhor, mas enfim, é de explicar para ele. Então, faz valer, né, esse momento, assim, para prolongar, para ser uma experiência, tá bom? Então, eram esses 2 momentos interativos que eu trouxe para vocês e que dá para aplicar, né, no cuidado dos pacientes. Trouxe aqui algumas referências, né, de uma forma bem tranquila, bem informal mesmo, se vocês digitarem no Google vocês vão encontrar, né? E aqui está o meu contato, né? Caso vocês, deixa eu ver se eu consigo me tirar daqui. Caso vocês queiram, né, mandar um e-mail, críticas, enfim, sugestões e quiserem tirar alguma dúvida, eu estou super disponível, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço de novo pela oportunidade, né? De vocês terem esse espaço para pensar um pouquinho na saúde mental, né, no manejo dos sintomas emocionais, nas doenças crônicas, que é uma das nossas lacunas, né, na saúde pública. Então, acho bem importante mesmo. Fico honrada de ter feito parte, né, dessa capacitação de vocês, desse curso. Tá certo? Obrigada, gente, e até a próxima.